Oi, pessoal. Professora Alessandra aqui. Hoje a gente vai falar de mieloma múltiplo, tá? Um dos temas aí da disciplina de hematologia de vocês. Como objetivo, a gente vai conhecer os aspectos gerais da doença e um pouco da epidemiologia, entender a fisiopatologia, né, como surge essa doença, conhecer os diferentes espectros clínicos da doença, né? A gente tem várias formas, a gente vai conhecer quais são dentro desse quadro que a gente considera como uma desordem plasmocitária, identificar os aspectos clínicos da doença e quando que eu vou suspeitar de mieloma múltiplo no paciente e avaliar as lesões de órgão-alvo e os exames que são necessários para que a gente consiga chegar a essa suspeita. Além disso, a gente vai conhecer os métodos diagnósticos, os exames que são utilizados e definir qual o critério diagnóstico para a gente conseguir fazer, além dessa avaliação diagnóstica, também das complicações, né? Avaliação clínica e laboratorial, o prognóstico e o tratamento da doença. Então, esse é o nosso cronograma sobre mieloma múltiplo. As referências, a gente tem esse manual da MSD, que tem bem resumidas informações de mieloma múltiplo que a gente consegue acessar no Google mesmo, é fácil, só colocar manual MSD mieloma múltiplo. A literatura do Introb, né, que é a grande literatura da hematologia, no Harrison, e alguns artigos da Sociedade de Hemato, que também são disponíveis sem custo para poder acessar via Google, tá? Em relação à agenda, a gente vai falar um pouquinho da introdução, né, dessa doença, fisiopatologia, entender o espectro, a clínica, o diagnóstico e quais são os exames, os achados complementares, que a gente consegue ver as complicações, diagnóstico diferencial em quais outras doenças, que a gente vai pensar um pouco do prognóstico, né, como que é a sobrevida desse paciente e o tratamento. Deixei uma imagem aqui para fazer uma recordação aí na cabeça de vocês de que quando a gente fala de mieloma múltiplo, a gente tem que lembrar das imunoglobulinas, que são os anticorpos, né? Que são os super-heróis do nosso corpo e que funcionam de forma fisiológica muito bem quando não existe nenhuma desordem, mas tudo que causa um desequilíbrio e aumenta a produção desses anticorpos de um tipo, né, no caso monoclonal de forma excessiva, a gente vai ter déficits, vamos ter problemas, tá? Mas para ficar essa recordação que são os anticorpos, os grandes protagonistas aí da cena do mieloma múltiplo, tá bom? Bom, em relação à introdução, o que a gente tem que saber, gente? Mieloma múltiplo é uma alteração clonal das células plasmáticas, né? Então é um câncer, é uma doença hematológica considerada maligna, porque tem uma proliferação desenfreada das células que são os plasmócitos, tá? Então, uma desordem plasmocitária. Esse é o grande grupo que a gente coloca como causador do mieloma. É uma doença, gente, é comum entre os tumores hematológicos. Então, em relação ao tumor, quando a gente fala de neoplasias do sangue, né, tumores hematológicos, ele representa um dos tumores mais comuns, que é 15%. Mas de todos os cânceres geral, ele tem uma porcentagem baixa, é raro, né? É 1,8%. Só para vocês sempre lembrarem, quando for uma neoplasia, tudo que é oncológico, neoplasia em geral, os tumores hematológicos, eles são raros, tá? Mas dentre os hematológicos, o mieloma é comum, né? Considerado aí um dos mais comuns, 15% dos pacientes. Um dado brasileiro de epidemiologia, né? 7.600 brasileiros recebem diagnóstico de mieloma múltiplo por ano. Então, assim, apesar de ser raro, é uma doença que a gente encontra e vira e mexe, a gente vai pegar tanto o clínico quanto o especialista. Faz parte ainda, gente, do espectro de doenças considerada incurável, tá? Então, mieloma múltiplo não tem cura, ele tem um tratamento que faz melhorar a doença, que faz melhorar as complicações, mas a doença recidiva. A etiologia, a causa é desconhecida, não é uma entidade única, existem múltiplos fatores, desde alterações genéticas a fatores ambientais relacionados ao surgimento dessa doença. E o quadro sintomático, para a gente definir o mieloma, a gente vai precisar de ter lesão de órgão-alvo. Então, existem alguns critérios, mas importantemente saber que existe lesão de órgão-alvo
que é uma consequência fisiopatológica da neoplasia, além de ser usada também para critério diagnóstico. É uma doença que marca muito a qualidade de vida do paciente, porque causa dano nesses órgãos-alvos, por exemplo, diálise, né? O paciente evolui para diálise, tem uma destruição óssea importante, inclusive a destruição óssea é responsável pela maior causa de mortalidade da doença. É uma doença de idosos, mais comum em pacientes acima de 65 anos, né? A faixa etária mais encontrada é entre 65 e 74 anos, acontecendo mais em homens e com uma tendência maior em afrodescendentes, quando comparado aos caucasianos, tá? Então, tem as gamopatias em geral, monoclonais, elas têm maior associação com os afrodescendentes, né, e americanos negros do que caucasianos e asiáticos. A maioria dos quadros diagnosticados de mieloma, gente, já são diagnosticados em estágio avançado, então isso dificulta muito o tratamento, porque já tem lesões de órgão-alvo de forma progressiva, já está com um status funcional baixo, então isso limita um pouquinho o tratamento. Então é uma doença que o diagnóstico é considerado difícil e lento, né? As pessoas não conseguem fazer o diagnóstico tão rápido, por isso a maioria vai ser diagnosticada em estágio avançado. Uma doença de mortalidade alta, tá? E a causa maior é a doença óssea, uma destruição óssea importante que acontece. A gente tem também anemia, falência renal, a gente vai falar um pouquinho mais. Em relação à fisiopatologia, só para a gente lembrar, a gente tem, né, 3 tipos de linfócitos aí da série leucocitária. Os linfócitos são células de defesa do sistema imunológico. Linfócitos T são relacionados mais à imunidade celular. Os B, são os mais importantes para falar de mieloma, os linfócitos B são aqueles que participam da imunidade humoral. Humor, né? O humoral é o que é secretado, que fica circulando no plasma, é o humor, né, líquido que a gente coloca. Então, esses linfócitos B, ele vai participar desse processo porque ele vai ser a origem dos plasmócitos, tá? Que são células mais maduras, diferenciadas de linfócitos B. E as NK, que estão relacionadas à infecção por vírus, né? Também citotoxicidade direta contra as células tumorais. Então, aqui, só para vocês entenderem, o linfócito B, quando ele está fazendo o processo de maturação e desenvolvimento lá na medula óssea, ele vai ter o processo de mutação somática dos genes na região da cadeia pesada da imunoglobulina. Essa mutação vai acontecer de tal forma que vai produzir 2 grandes grupos de imunoglobulinas. Inicialmente vai ser IgM ou não IgM. Aí vai existir todo um processo de diferenciação em que esse linfócito B, que vai ter a imunoglobulina ligada aí na sua superfície, ainda não está secretando, está ligada na superfície. Ela vai ter a ação nos antígenos, você tem um reconhecimento do linfócito B pelo antígeno, e esse reconhecimento dispara processos genéticos para poder gerar as imunoglobulinas específicas. Então, é a partir desse reconhecimento com antígeno que acontece na medula, é que o linfócito B vai proliferar e diferenciar, formando plasmócitos. E o plasmócito vai secretar imunoglobulinas específicas, dependendo desse processo de maturação com o antígeno. Então, o plasmócito já é uma célula mais madura dessa linhagem de linfócitos B, que vai secretar, e não só ter na superfície, como o linfócito B, né, a imunoglobulina, ela vai secretar essas imunoglobulinas, que são os anticorpos. Anticorpo nada mais é do que um nome dado a imunoglobulinas que são solúveis. O anticorpo, gente, que está aqui mostrando na figura, é essa estrutura que serve para defesa. Por quê? Porque tem uma especificidade contra um antígeno específico, conforme foi feito no processo de maturação desses linfócitos. Em relação às classes, gente, a gente sabe que esses anticorpos, as imunoglobulinas, eles são formados por 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves, do mesmo tipo. Então, sempre você vai ter, né? Quando a gente separa, faz esse processo de maturação dos linfócitos B, no final, quando forma o plasmócito, a gente vai produzir alguns tipos de imunoglobulina. E esses nomes são relacionados à cadeia pesada. Então, vai ser o gama, que é a IgG, a IgA, a IgM, a IgD e a IgE. Então, esses são subtipos de imunoglobulinas maduras, né, específicas, produzidas pelos plasmócitos. E além disso, existem subtipos, né? No caso do IgG, a gente tem subtipo A e D, IgA tem 2 subtipos,
mas sempre duas cadeias pesadas e duas leves. As leves podem ser capa ou lambda, mas o que dá o nome da imunoglobulina é a cadeia pesada, que é o principal processo de mutação que acontece para gerar essas imunoglobulinas. Esses componentes solúveis, gente, que vão para o sangue, que são essas imunoglobulinas, ficam circulando, né, que são produzidas pelos plasmócitos, elas podem ser detectadas no sangue e na urina. Por isso existem os exames para a gente pensar quando vai suspeitar de mieloma. O tipo mais comum de mieloma múltiplo é da cadeia IgG, tá? Geralmente eles vão ter a cadeia pesada completa e secretar também a cadeia leve sozinha. Então vai ser IgG-capa ou IgG-lambda, mas o subtipo desses mais comum é o IgG. E o IgA, por exemplo, é o mais agressivo. O IgA, gente, é produzido por vários plasmócitos, 70% vai produzir IgA, principalmente na região das mucosas, da boca, gastrointestinal. Então, ela é muito importante como componente dessa imunidade inicial. Então, o mieloma de IgA é um mieloma agressivo. Aqui só mostrando para vocês as cadeias, né? A gente tem duas cadeias pesadas e as cadeias leves, que são essa região que a gente considera a região variável. A pesada é esse que está em azul. Então, a pesada vai ter uma parte fixa e uma parte variável, que é onde acontece a mutação do gene para produzir diferentes anticorpos a depender do antígeno. E uma outra tipo de imunoglobulina, que é a IgM, que é um pentâmero, né? Então, tem essa estrutura, né, formada por vários, né, duas pesadas, duas leves, porém, são formados em pentâmeros. Então, cada anticorpo tem a sua especificidade, né, de acordo com a sua estrutura, então tem afinidade por tecidos, e assim, por isso nós vamos ter as consequências da doença. A doença, gente, ela tem várias outras que fazem parte desse espectro. Então, assim, quando a gente fala de mieloma múltiplo, que são os distúrbios dos plasmocitários que a gente coloca, a gente tem que entender que existem estados pré-patológicos, que, por exemplo, é a gamopatia de significado indeterminado e o mieloma smoldering. O que é isso? São estados antes do mieloma em que a gente vai ter um pico, né, uma produção anormal de proteína monoclonal, mas ainda não tem sintomas, tá? A diferença entre esses dois estados pré-patológicos, ela é tênue, vocês não precisam saber, mas vocês têm que saber que são estados pré-patológicos do mieloma. Inclusive, assim, acredita-se que todos os mielomas passaram por esses estágios, e esses estágios, eles têm uma tendência de virar mieloma que é calculada por ano. Então, por exemplo, o que a gente sabe? A MGUS, por exemplo, que está em verdinho aqui embaixo, né? Você vê na imagem que ela é considerada ainda pré-patológica, tá em verde. Ela é uma doença que é uma condição, né, que você tem em 3% da população acima de 50 anos. E a pessoa que tem gamopatia monoclonal tem 2 vezes mais chance de evoluir para mieloma. Outra questão é que você tem uma taxa de evolução para mieloma em 1% ao ano desses estágios de gamopatia monoclonal e o smoldering ainda mais. Porque o smoldering é um nível acima da gamopatia monoclonal, em que a gente tem um pouco mais de tendência para transformar em mieloma. Até 10% ao ano a gente considera nos primeiros 5 anos a chance de virar um mieloma. Então o paciente tem que ser acompanhado de perto. Tá? E mesmo não tendo sintomas definidores de mieloma, que são aqueles sintomas de lesão de órgão-alvo, eles podem causar consequências a depender do tipo de proteína monoclonal. O que a gente fala que não tem sintomas são os sintomas definidores de mieloma. Para a gente falar mieloma, a gente tem as lesões de órgão-alvo em específico que são consideradas para definir o mieloma. A maioria vai ter as duas cadeias, a leve e a pesada é o mais comum, mas ele pode ser só de cadeia leve. Então, ele tem outras especificações em relação à clínica. E ele pode não secretar. Às vezes é um mieloma que tenha uma gamopatia com produção de um plasmócito anormal em grande quantidade e esse plasmócito não secreta. Então, é uma raridade, é mais raro, mas pode acontecer. Então, aqui na imagem, só para vocês verem, ó, a gamopatia em verde, que é um estado pré-patológico, o smoldering em seguida, o mieloma ativo, que a gente considera ainda um estado pré-patológico, mas isso aqui vocês não precisam diferenciar do smoldering, vai depender muito da porcentagem de plasmócito que a gente encontra na medula e do tipo de lesão, e o critério de Krebs, que a gente vai falar,
em seguida vai ser o que define o mieloma múltiplo, para a gente poder diferenciar. Então, se eu perguntar assim, quais são as doenças do espectro do mieloma múltiplo, gamopatias plasmocitárias, são essas, o MGUS e o smoldering, são os pré-patológicos. Os outros que a gente tem são a amiloidose, tá? Que é causado geralmente por uma imunoglobulina produzida, na verdade, sem ser ela inteira, feita somente pela produção de cadeia leve. Então, a amiloidose também está dentro do espectro de mieloma, é a produção de uma cadeia leve, né, um componente da imunoglobulina, que deposita nos tecidos e causa uma disfunção orgânica, conhecida como amiloidose AL, porque a gente tem vários tipos de amiloidose. Tá? Então, quando for investigar a amiloidose, é só lembrar que existem vários tipos, né? A gente tem localizada, sistêmica, familiar, a primária, a secundária, a AL, que é a que a gente considera amiloidose primária, é a amiloidose relacionada ao mieloma, que é a que tem uma produção de cadeia leve que faz depósito nos tecidos. Outras que fazem parte do espectro é a síndrome de Poems e a macroglobulinemia de Waldenstrom, tá? Aí, só para exemplificar, antes da gente falar um pouquinho dessas outras duas, a amiloidose aqui, ó, quais são os sintomas, né? Que é aquele que a gente precisa da biópsia para confirmar que vai corar no vermelho do Congo. Então, a gente tem critérios diagnósticos específicos para amiloidose. Tem que ter a cadeia leve demonstrada de forma monoclonal e os sintomas, né? Macroglossia, sintomas neurológicos, alteração de depósito renal, porque a cadeia leve deposita mais no tecido renal, alterações cardíacas. Então, geralmente a gente tem vários sintomas vagos, é um diagnóstico muito difícil de fazer, tá? Algumas coisas são mais específicas, como a macroglossia, né? Que é esse depósito da proteína que acontece na língua, e essa púrpura periorbital. Porém, isso não vai ser cobrado, é só vocês saberem que a amiloidose é desse espectro. A outra característica que a doença pode causar, gente, é aglutinação de eritrócitos. Então, pode causar crioglobulinemia. A macroglobulinemia de Waldenstrom é considerada uma doença diferente, mas está dentro, está relacionada ali com o mieloma, porque ele tem uma outra fisiopatologia, mas são células do tipo B maduras, que secretam IgM, tá? Ela é rara, a macroglobulina de Waldenstrom, é relacionada a IgM, e como a IgM tem a característica de ser um pentâmero, ela tem aumento da viscosidade sanguínea, então pode fazer síndrome de hiperviscosidade. Outra do espectro é a leucemia plasmocitária. O que é isso, gente? Quando a gente tem uma grande quantidade de células no sangue periférico, células que são consideradas células circulantes, né, 20% de plasmócitos no sangue, porque o diagnóstico do mieloma, a gente vai olhar a medula para ver que tem quantidade aumentada de plasmócito, é normal você encontrar no sangue. Quando a doença é manifestada com secreção das células, com liberação dessas células maduras, né, para o sangue em grande quantidade, a gente tem uma porcentagem de plasmócito na circulação periférica, mas ela é baixa. Quando a gente tem mais de 20%, isso não é normal. A gente está liberando esses plasmócitos monoclonais para o sangue. Isso é uma leucemia plasmocitária. Então, é uma forma de manifestação do mieloma múltiplo, né, em forma de leucemia. E o plasmocitoma solitário. Então, assim, às vezes vai ser a medula que deu a alteração genética e está produzindo o plasmócito monoclonal, mas quando não é na medula, pode ser que seja um osso, uma região óssea, que começa a produzir esse plasmócito. A gente chama isso de plasmocitoma solitário extramedular, ou solitário ou múltiplo, tá? Porque ele pode ser também múltiplo, mas mais comum solitário. E a síndrome de Poems, que também é do espectro, né? Vai ter neuropatia, organomegalia, endocrinopatia, alteração de pele e a detecção dessa proteína monoclonal em aumento. Então, existem essas condições que fazem parte do espectro, tá, do mieloma múltiplo dentro das gamopatias plasmocitárias. Em relação ao mieloma em si, gente, a clínica é aquilo que eu falei para vocês. O CREB é o que a gente vai lembrar, o mnemônico para lembrar das alterações que são definidoras de mieloma. Precisa ter uma delas, né, mais outros critérios que eu vou falar para a gente definir se é ou não. Então, a lesão C, né, de cálcio. Então, a gente lembrar de hipercalcemia, que é presente
às vezes até 13% do diagnóstico, porque acontece uma destruição desse osso, tá? Então é uma lesão osteolítica, osteoclástica, que destrói o osso e vai aumentar a produção do cálcio, e também porque existe um aumento da reabsorção renal do cálcio, então isso tudo vai causar uma hipercalcemia. Não é qualquer hipercalcemia, hipercalcemia é maior do que 11, tá? Então, às vezes, o valor de referência não vai ter uma hipercalcemia, vai estar acima do valor, mas para ser considerado alterado no mieloma, a gente considera acima de um determinado valor. Da mesma forma como que acontece na anemia, né? A anemia também é um dos critérios, mas não é qualquer valor de hemoglobina, é só abaixo de 10 para a gente considerar como lesão de órgão-alvo. Aí, continuando, o R que é de rim, que é lesão renal, tá? Que é bem comum, até 19% de diagnóstico. A gente sabe que a lesão renal, que acontece no mieloma, ela tem múltiplos mecanismos fisiopatológicos. A hipercalcemia faz a lesão renal, a deposição da imunoglobulina. Quando é de cadeia leve, pode fazer uma nefropatia específica. Tem doença de infiltração, tem a questão de diminuição da função renal, até pelo uso de outras medicações. Então, assim, é um órgão-alvo considerado que deve ser avaliado. Anemia, que é o A, né, por causa de infiltração de plasmócitos na medula, produção de citocina, a gente tem uma diminuição na produção da hemoglobina e também porque tem insuficiência renal e aí diminui a eritropoetina, o que reduz o estímulo para a medula produzir mais ainda. Anemia, a gente é bem comum também, é 35%, mas o mais comum é o B, que é de bone. O B é de bone, que é osso, ele é a lesão mais comumente encontrada no paciente mieloma, até 58% dos pacientes, inclusive é a maior causa de mortalidade. Então a gente vai ter uma atividade osteoclástica, tá? É diferente de uma neoplasia sólida com metástase, porque quando ela tem uma neoplasia com metástase, a lesão é osteoblástica. Então vai ter uma neoformação de osso. E esse tipo de lesão é diferente quando a gente avalia na imagem do que é uma lesão lítica, que é o caso do mieloma. Ele tem um padrão específico, essa atividade osteoclástica. E uma predisposição por causa da lesão lítica de apresentar fraturas espontâneas, né, fraturas patológicas. Além disso, a gente pode encontrar no osso plasmocitomas, né, que vão ser massas que vão estar na região de algum local ósseo, pode ser, por exemplo, vertebral, né, na coluna lombar é muito comum esse plasmocitoma, e aí a gente vê uma massa, faz a biópsia, é um plasmocitoma, tá? Então, é outra forma de manifestar como lesão óssea. Outras complicações, gente, é a compressão do canal espinhal, que pode estar acontecendo pelo plasmocitoma ou por fratura. Isso vai dar sintoma neurológico importante, às vezes a pessoa perde a capacidade de andar, tem alteração de sensibilidade ou motora, então é considerado uma urgência, tá? No diagnóstico de mieloma. A presença de infecções recorrentes, porque como eu falei para vocês, a gente tem uma produção aumentada de um tipo de imunoglobulina, e isso vai parar a produção das outras, né, dos outros tipos contra os outros antígenos. Então a gente tem uma hipogama-globulinemia relativa, tem uma redução dos outros anticorpos e o aumento de um só. Tá? Além disso, por infiltração da medula, pode ter leucopenia, que é uma baixa nas células de defesa, e isso vai levar a essas infecções de recorrência, tanto pela falta de produção de anticorpos de forma normal, quanto pelos leucócitos baixos. Síndrome de hiperviscosidade, principalmente quando é IgM, né? Por uma circulação alta da imunoglobulina, a gente pode ter síndrome de hiperviscosidade, trombose, entre outros, né? O sintoma de vermelhidão do rosto, eritromelalgia, então são outros sintomas que podem ser encontrados, mas os definidores de mieloma são esses 4, tá? Que é o CREB. Aqui, gente, só para finalizar essa primeira parte da aula, lesão renal é considerada creatinina acima de 1,52, de acordo com a maioria das referências. É comum nos pacientes apresentar lesão renal, tá? Muitos acabam indo para a insuficiência renal dialítica, porque a maioria dos casos de mieloma são diagnóstico mais avançado, eles estão em estágio mais avançado, então às vezes já entra no diagnóstico na diálise, já fazendo diálise. E as lesões renal, a lesão renal, igual eu falei para vocês, pode ser por causas diversas, né? Por
componente monoclonal fazendo a própria lesão, quanto não envolvidos com componente, como a hipercalcemia, comorbidades, desidratação, que pioram esse mecanismo de lesão renal. Mas o componente monoclonal em si faz essa lesão renal e o tipo dele vai determinar um grau maior de lesão, por exemplo, cadeia leve. Então, mieloma de cadeia leve, ela vai gerar uma nefropatia específica, que é conhecida como rindomieloma, tá? Então, a gente tem uma nefropatia por cilindros, que é específica, ou ela pode ser por depósito, que aí no caso é por amiloidose. A gente tem lesão tóxica nos túbulos definida pelo tipo da imunoglobulina e pela afinidade com a região dos túbulos. Essa da cadeia leve, ela chama nefropatia por cilindros. Ela é específica por deposição e precipitação dos cilindros, que é conhecida como rindomieloma, e ela é por cadeia leve, por causa dessa afinidade da cadeia. E nesses pacientes, a gente tem um alto grau de morbimortalidade da insuficiência renal no mieloma. Então, se um dos sintomas do CREB desse paciente foi insuficiência renal, isso confere uma maior morbimortalidade, tá? Então, precisa ser avaliado. Anemia é multifatorial, geralmente é normo-normo, como uma anemia de doença crônica, que a gente vai avaliar no hemograma, tá? Por ter esse caráter multifatorial mesmo, geralmente por infiltração da medula dos plasmócitos, acometimento também de alteração de citocinas, e entre outras causas que acontecem na doença que também são relacionadas, né? A doença óssea, a gente tem que ficar de olho. Se tem compressão medular, precisa pedir avaliação da neurocirurgia, é uma situação de urgência. Então, o paciente tem dor, parestesia, alteração sensitiva, sinal de compressão medular, pode ser um plasmocitoma comprimindo o canal espinhal, pode ser um mieloma que fez uma fratura e isso está causando essa compressão. Tem que chamar a avaliação da neurocirurgia para poder ver se tem medida de urgência de descompressão dessa medula, tá? E as outras complicações, né? Neuropatia é muito comum no mieloma, tem alteração de sensibilidade, tá? Alteração neurológica, infecção de recorrência, sangramento, pode acontecer plaquetopenia por conta dessa infiltração da medula.